Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É Dom Petrini que está falando para comentar a Santa Liturgia do dia 30 de setembro, dia em que a Igreja festeja São Jerônimo, doutor da Igreja. São Jerônimo foi um grande erudito, grande estudioso das Escrituras Sagradas. Ele era secretário e amigo do Papa Dámaso, que o encarregou de traduzir a Sagrada Escritura em latim, na língua latina, porque estava ou em grego ou em hebraico, uma parte em grego e uma parte em hebraico. Ele sempre foi um homem, um monge de profunda espiritualidade, grande sabedoria, um grandíssimo amor a Cristo, e viveu cerca de 1600 anos atrás. É por causa dele que o mês de setembro nós o dedicamos à Palavra de Deus, porque ele foi um grande cultor da Palavra de Deus, tendo muito amor à Sagrada Escritura. A primeira leitura é tirada do livro de Jó. Depois que aconteceu por permissão de Deus ao demônio, então que o grande sábio Jó foi colocado à prova e perdeu todos os bens e todos os filhos, e então ele, que era um homem de muita riqueza, de muita felicidade, porque sempre foi um homem de paz e carregado da sabedoria divina, então ele acabou perdendo tudo. E chegam amigos na casa dele que começam a dialogar e a perguntar se por acaso ele não é pecador, ou por que não discute com Deus daquilo que lhe aconteceu. E ele responde aos seus amigos: como poderia o homem ser justo diante de Deus? Quer dizer, ninguém é justo, porque a justiça é só dele. Nós podemos caminhar tentando ser justos, mas sabemos que mesmo sem querer acabamos fazendo coisas que desagradam as pessoas e desagradam a Deus. E depois ele fala: ele é todo poderoso, ele desloca as montanhas, ele abala a terra em suas bases, ele guarda escondidas as estrelas. Se passa junto de mim, não o vejo, quando se afasta, não percebo. Quem pode dizer-lhe o que é que está fazendo? Quem sou eu para replicar-lhe e argumentar com ele? Na realidade, eu devo pedir misericórdia. Assim, Jó reafirma também diante dos amigos que vão, quem sabe, questioná-lo, fazer visita, mas também às vezes transparece uma certa maldade neles. Jó reafirma sua fidelidade a Deus, que ele adora como a grande majestade de Deus, que ele respeita e adora sem vacilar e sem exceções. E o Evangelho de hoje é o Evangelho de São Lucas, que começa exatamente 2 ou 3 versículos depois, que se diz no Evangelho que Jesus tomou a firme decisão de ir a Jerusalém. Quer dizer, tomou a firme decisão de levar até o fim a tarefa confiada-lhe pelo Pai, que já estava no tempo certo para chegar a Jerusalém, onde ele seria então condenado à morte, ainda que injustamente. E Jesus e seus discípulos caminhavam, e alguém na estrada disse a Jesus: eu te seguirei para onde quer que fores. E Jesus lhe respondeu: as raposas têm tocas, os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Quer dizer, Jesus alerta quem quer segui-lo que possivelmente não vai conseguir uma vida mansa, de descanso, de sossego. Ao contrário, serão exigidos sacrifícios para que aquela pessoa possa dar um testemunho firme da grandeza e da beleza do reino de Deus, que vai se concretizando na realidade pela obra como obra divina a qual nós somos chamados a participar. E Jesus disse a outro: segue-me. E ele respondeu: deixa-me primeiro ir enterrar meu pai.
E Jesus respondeu: deixa que os mortos enterrem os seus próprios mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Quer dizer, quando Jesus tomou a decisão de ir a Jerusalém, quer dizer, de levar até o fim logo a tarefa confiada-lhe pelo Pai, ele tem a percepção da urgência de anunciar o reino de Deus. E então, quem se dispõe a segui-lo não deve atrasar-se para nada, porque tem uma tarefa preciosíssima que é participação e continuidade da tarefa abraçada por Jesus, que é anunciar e dar visibilidade, concretizar na prática da vida cotidiana a chegada de Deus entre nós, o seu reino. E então, vocês vejam como se tem um dever que todos os povos, em todas as épocas, de todas as culturas, de todas as religiões, um dever que os homens e as mulheres desta terra consideraram como inadiável e sagrado, é enterrar os próprios pais. Enterrar os próprios mortos, mas Jesus parece que abre uma exceção. Será que ele é tão desumano a ponto de desconsiderar esta necessidade urgente de enterrar o próprio pai que está morto? Jesus, na realidade, é movido por esta urgência para que os seus ouvintes, lá antigamente e nós hoje, possamos compreender como é importante dedicar a nossa vida a anunciar e realizar no concreto o seu reino de paz e de luz. Porque cada um de nós tem uma atividade, um é professor, outro é pedreiro, outra pessoa é enfermeira, outra é empregada doméstica, outra pessoa está trabalhando como motorista, alguém ganha vida com Uber e tal, mas cada um, se realmente vive, se considera discípulo do Senhor, e vive esta proximidade com Ele e se sente chamado por Ele a ter uma vida que não se perde nas minúcias das tarefas para ganhar dinheiro. A grande tarefa, mais do que a tarefa de ganhar dinheiro, é poder dizer: o Senhor, Filho de Deus, aquele que vence o mal e a morte, está entre nós. E é com Ele que nós queremos enfrentar os desafios desta vida e construir um mundo de paz, porque a misericórdia nos abraça a todos e nos permite olhar um ao outro com a mesma misericórdia com a qual o Senhor olha para nós. Esta é a urgência. E ainda um outro lhe disse: eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Quer dizer, o reino de Deus exige esta prontidão total, porque é urgente, porque sem esta luz de Cristo e sem esta misericórdia divina que vem para nos acolher e nos abraçar e perdoar e renovar dentro, no fundo, desde o fundo do nosso coração, sem este reconhecimento renovado da fé e compreendendo que o Senhor é uma presença viva entre nós e que com Ele podemos viver uma vida mais digna e justa e verdadeira e alegre e realizada, então sem isto o mundo se perde em confusões, em brigas, em ódios, em disputas, em falsidades, mentiras, fake news e assim por diante. E até mesmo este Setembro Amarelo, que quer refletir sobre adolescentes e jovens que com tanta facilidade parece atentam contra a própria vida. Aqui eles também podem encontrar uma resposta na palavra de Deus, na sua presença misericordiosa. Te abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.